A paz de Deus, querida Irmandade, Deus seja louvado. O meu nome é Cárita, estou falando aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Se fosse para eu contar todas as obras, bênçãos, milagres e maravilhas que Deus operou na minha vida, eu ficaria aqui uma semana, um mês, talvez não seria o suficiente, mas eu vou tentar contar para a Irmandade assim, vou tentar começar assim do início, um pouco rapidinho, só para a Irmandade entender. A minha família que eu falo assim, né? Minhas tias, primos, a gente era todos muito assim unidos. Eu sou de uma cidade pequena, do interior de Goiás, e a família assim grande, até que a minha mãe só tinha a mim de filha. Eu tenho uma irmã que o Senhor recolheu, e uma irmã adotiva, mas que é como filha mesmo e como uma irmã mesmo. E na minha família, assim, fomos sempre todos muitos, assim, unidos. A minha mãe eram 8 irmãos e todos muito, assim, sempre muito unidos. E a minha família era uma família de, assim, muito idólatra. Era muita festas de idolatria mesmo, festas de reis e novena. Bem, a Irmandade sabe como que são essas festas da idolatria, não vou entrar muito no mérito. E assim, não tinha ninguém até então que Deus ainda tivesse tocado e convertido o coração para essa obra. Mas uma tia minha, casada com meu tio, há mais de 50 anos atrás, eu era ainda criança, o Senhor chamou ela numa graça. Não é na congregação, mas o Senhor já começou ali uma obra. Nossa família não tinha o hábito de ler a Bíblia e ela começou através do rádio a seguir e ter fé em Deus, a crer, batizou, sofreu muito porque assim, já que a família toda era muito festeira e tinha muita idolatria, ela até veio a sofrer muito porque ela foi a primeira, era a primeira e a única então na família. Não é da nossa igreja, mas uma igreja também muito abençoada por Deus. E depois, passado algum tempo, 2 primos meus, meninos novos ainda, eles gostaram de 2 moças da congregação, muito boas, muito bonitas e tudo, e através deles, eles começaram a frequentar a igreja, conhecer a palavra de Deus, batizaram, e a gente mesmo dizia, eles não vão permanecer, eles vão ficar ali só porque quer casar com essas meninas, e parece que se não for da igreja, não casa, né? A gente não tinha conhecimento e assim a gente falava. Mas Deus abençoou que realmente eles conheceram a graça, conheceram a fé, batizaram, isso já vai para mais de 40 anos, e louvado seja Deus, até hoje estão na fé. Mas eu quero dizer que foi através desses 2 da minha tia, mesmo sendo de outra igreja, mas ali já começou um movimento. E depois meus 2 primos. E através dele, Deus foi chamando muito na minha família, muitos. Aí Deus foi chamando minhas tias, chamou minha irmã, chamou várias pessoas da nossa família, assim, primos, tias. Deus foi fazendo aquela obra. A minha mãe ia muito na igreja, mas ela, assim, ainda não tinha preparo ainda. Embora ela não era nova mais, mas ela não tinha aquele preparo ainda para batizar. Mas ela cria na palavra de Deus e ela frequentava a igreja. E sempre ia com a minha tia. E uma coisa interessante, Irmandade, é porque
Apesar da minha família ser uma família assim que era muito festeira e tudo, gostava dessas festas, ela participava, ela gostava das festas, mas lá em casa a gente nunca teve muito santo, oratório, essas coisas. Minha mãe nunca foi muito ligada nisso. E assim, ela tinha tido uma decepção dentro da igreja católica e ela afastou. Mas evidentemente festa não deixava de ir, de estar participando, festa que a família fazia e tudo, né? E depois Deus fez essa obra, foi chamando a família, essas coisas foram acabando, Deus foi entrando na vida da minha família, foi mostrando que isso era pecado, e assim as coisas foram caminhando. Até que um dia, como se diz, não pelo amor, mas pela dor, minha mãe aceitou o batismo. Eu digo isso porque eu trabalhava, hoje eu moro em Minas, embora eu sou goiana, mas moro em Minas, na cidade de Uberlândia hoje. Mas nessa época eu morava em Uberaba, eu trabalhava numa escola, e essa escola eu era professora. Quando eu cheguei nessa escola, eu estava conhecendo, né, o pessoal e tudo, eu bati os olhos assim numa uma moça, casada e tudo, mais nova ainda, e eu, no meu pensamento, né, eu falei assim, essa moça, ou ela é da congregação, ou ela é assembleiana, pela maneira, porque a pessoa que serve a Deus é diferenciada, pela maneira dela trajar, dela falar, eu sabia que ela era uma serva de Deus. Mas assim, nunca tive um contato com ela. O meu contato com ela era bom dia, boa tarde e só. Muito respeitosa, mas era só isso. Nossos turnos, assim, dentro da escola, do recreio das crianças até eram diferentes, porque nessa época eu estava com a turminha falando em sistema seriado, a turminha de terceira série, e ela estava com o prézinho. Então, a gente não tinha muito contato. Mas um dia, assim, para minha surpresa, eu estava até dentro da sala de aula, na hora do recreio, corrigindo as atividades das crianças, para adiantar, porque eu também fazia faculdade à noite. E eu sou casada, filhos, então assim, a gente adiantava bastante o que eu podia adiantar, porque casa, marido, filhos e tudo mais, ainda mais a faculdade, e eu estava dentro da sala de aula adiantando algumas atividades das crianças, corrigindo umas atividades, e essa moça bateu na porta, pediu licença para entrar, e eu falei, pode entrar. Na hora o pensamento da gente é rápido, eu pensei, meu Deus, será que eu peguei alguma coisa dela? Não sabia, mas eu não peguei nada lá na sala dos professores, e nesse dia, por incrível que pareça, nem tinha ido na sala, eu aproveitei o tempo que eu precisava fazer o que eu estava fazendo, mas na hora eu pensei, falei, às vezes eu peguei sem saber alguma coisa, alguma atividade que fosse dela. Passou mil coisas na minha cabeça, porque assim, nós não tínhamos nenhum tipo de intimidade, de relacionamento, a não ser de nos cumprimentar ou despedir ali na hora de ir embora. Não tínhamos muita oportunidade de estarmos conversando, porque, como eu disse, até nossos intervalos eram diferentes. Ela pediu licença e eu falei, entra, por favor. Ela encostou a porta, ela falou, olha, eu vim porque eu não sei nem qual é a sua fé, e eu, assim, na época, eu era muito vaidosa, e eu usava, né, calça comprida, brinco e cabelo curto. É lógico que ela sabia que eu não pertencia mesmo à igreja, né? Assim, a nenhuma igreja evangélica. Ela chegou e falou, olha, se me perdoa, não sei qual é a sua crença, mas quando Deus requer uma coisa, nós temos que fazer. E eu falei, não, pode ficar à vontade. Aí me lembro direitinho, eu estava sentada assim na mesa, corrigindo as atividades, ela puxou uma carteira e pôs perto de mim e falou, olha, eu não sei nem se você tem mãe, mas eu tive um sonho essa noite, eu achei um sonho muito estranho, porque eu fiquei muito perturbada. Eu sonhei que você estava com a sua mãe, ela não conhecia, minha mãe morava em Goiás,
e vocês corriam, era assim como se fosse um passo, vocês corriam, tinha um desespero muito grande, e vocês naquele desespero corriam, e num dado momento sua mãe ficava bem, mas você continuava muito angustiada, desesperada, você chorava muito, mas eu não conseguia entender o porquê. E Deus me tocou para que eu te contasse esse sonho. E eu levantei desse sonho e ajoelhei, fui orar. Orei e acabei falando até em línguas. Na época, assim, eu não tinha muito entendimento sobre o que era falar em línguas. Deus me visitou e eu falei em línguas, mas eu não tinha, embora já tinha, graças a Deus, muitos na minha família que serviam já a Deus, mas não tinha conhecimento ainda dessas coisas. Eu, às vezes, até já tinha ido, poucas vezes fui, mas não era meu momento ainda. Eu entendi um pouco, mas não senti ainda aquele desejo, né, de ir, de frequentar e até ser batizado e tudo. Aí ela falou: sou da congregação cristã no Brasil e Deus me pediu para eu te dar, como se fosse um recado. Eu não sei o que está acontecendo. E eu fiquei muito angustiada. Eu agradeci ela muito e falei: olha, deve ser mesmo da parte de Deus. Eu estou feliz que você tenha me dado esse recado e também estou um pouco preocupada que a minha mãe não mora aqui, ela mora em Goiás. Mas a minha família, minhas tias, primos, servem a Deus. A minha mãe, sempre que tem oportunidade, ela está indo na igreja, que a minha tia sempre leva ela. Então, com certeza não foi à toa que Deus pediu para você vir aqui. Mas agradeci ela muito, ela foi muito gentil, e na hora, assim, eu vou falar por irmandade, me deu uma crise de choro, ela me acalmou, porque eu achei assim que a minha mãe ia morrer. Pensei, alguma coisa que Deus está mostrando para ela, que a minha mãe vai morrer. E nesse dia, agradeci, ela saiu da sala, e ali depois as crianças retornaram, que acabou o período ali do recreio, e Deus sabe como eu fiquei ali até acabar essa aula. Eu tive que ir para a faculdade porque eu tinha um trabalho para ser apresentado e eu estava assim muito angustiada, e tinha uma professora muito boa, eu gostava, não gosto muito dela, que a gente perdeu o contato, né? Mas é uma pessoa muito boa, ela era assembleana. E ela chegou perto de mim e falou: o que você tem, Carta? Você está muito triste? Você não é assim. Porque eu era muito brincalhona e tudo, gostava de conversar, de rir, de participar, e eu fiquei muito apática. Aí, a hora que ela falou assim, eu desabei, estava só nós duas. Ela chegou em mim assim, perguntou, e eu falei para ela: eu acho que a minha mãe vai morrer. E contei o sonho que essa irmã nossa havia me contado. Até então não era minha irmã de fé ainda. Aí ela me deu muito suporte. Ela falou: não, fica tranquila, fique em paz. Isso não é para vida, não é para morte carnal, mas é para vida. É uma outra vida. Às vezes ela vai morrer para essa vida aqui de ilusões, mas vai nascer para Cristo. Aquilo foi um alento, foi um abraço que ela me deu, foi um acalento para minha alma. Eu liguei para minha mãe nesse dia, liguei até mais de umas 2 vezes, ela até ficou um pouco preocupada. Mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem. E eu falei: que dia que você vem? A semana que vem eu tô indo. Eu falei: não, então tá bom, vou ficar te aguardando. Os médicos da minha mãe eram de Uberaba e tudo, já tá na época mesmo da senhora fazer um check-up. E assim foi. Na semana seguinte, minha mãe foi. E Irmandade, a minha mãe estava em casa e muito cedinho ela bateu na porta do meu quarto. Ela foi dormir bem, tudo, e muito cedinho bateu na porta do meu quarto, me acordou. Eu trabalhava, era na parte da tarde.
E eu falei, o que foi, mãe? Eu vi que ela estava pálida. Ela falou, tô com muita dor, tô com uma dor muito grande mesmo no meu peito. E eu liguei pro médico dela e falou, já leve ela pro hospital. E assim nós fizemos. Bem, irmãos, chegando lá, minha mãe teve um infarto. Foi feito ressuscitação, que eles falam, né? Foi feito até com aquele desfibrilador e eu assustei demais. Eles tiveram que me tirar de perto dela, porque foi muito horrível eu presenciar ela convulsionando. E ali ela ficou hospitalizada por uns 15 dias. Ficou alguns dias no UTI, depois Deus abençoou que ela foi para o quarto, mas foi a maneira que Deus encontrou de chamar ela na graça. O batismo dela foi especial, ela batizou ali na cidade de Uberaba, foi muito bonito, mas foi um batismo especial. Nesse dia ela batizou e, por coincidência, a tia de um parente do ancião que fez o batismo também pediu o batismo. Ela foi assistir e pediu. Estava só minha mãe, né, meus tios que eram servos de Deus já, eu e o ancião e essa parente dele, essa tia que também batizou. Então ali nesse dia Deus chamou minha mãe, mais essa alma. Então a Irmandade cumpriu aquele sonho da irmã, que ela foi um sonho profético que ela teve, que viu que a minha mãe ficou bem, mas eu continuei angustiada, porque realmente, mesmo depois que a minha mãe ficou bem, que ela saiu do quarto, da UTI, foi pro quarto, eu ficava muito angustiada, com medo dela passar mal, dela ter outro infarto, e por muito tempo assim eu fiquei sofrendo e preocupada, e tendo ali a vida, né, para seguir em frente, né, casa, filhos, eu trabalhando e faculdade e mais a preocupação ali com o estado de saúde da minha mãe. E nessa época, até inclusive enquanto minha mãe estava internada, foram parentes meus para lá, meus tios, tias, e minha irmã foi também. Quando a mamãe saiu da UTI e foi pro quarto, a minha irmã começou a orar e foi agradecendo a Deus, agradecendo, irmãos. Ela não tinha posto nem o véu na cabeça, mas acho que ela fez com tanta fé, que ela começou a falar em línguas. E foi aí que eu entendi o que era falar em línguas. Só que quando ela terminou de falar, ela não sabia que ela tinha falado. A minha tia só fez, eu ia chamar ela, por mim ela estava sentindo alguma coisa. E a minha tia só fez para mim assim, que eu ficasse quietinha. Quando ela parou de falar em línguas e continuou agradecendo a Deus e tudo, ela falou, o que foi? Que ela viu que eu estava assim, até assustada, minha tia também. Minha tia falou, nada, Deus que te visitou e você falou em línguas, língua dos anjos, Deus te visitou. E foi assim uma festa, né? Então ali Deus já fez algum movimento no meu coração, mas ainda não era a minha hora, não fui chamada ainda. Gostava às vezes de assistir o culto, mas ainda não estava preparada, né, para ser uma serva de Deus. Então, quer dizer, esse foi um primeiro milagre, assim por dizer. Deus deu a vida para minha mãe, para ela ser batizada, e ainda acrescentou mais 8 anos na vida dela. Nesses 8 anos ela foi uma cara serva de Deus, e eu tenho certeza que hoje o Senhor recolheu ela, né, e ela dorme ali o sono dos justos. E então, irmãos, Deus, quando quer, assim, que Ele ama a alma, Ele busca ela, seja onde for, de que maneira for. A minha trajetória também não foi assim muito diferente, não que eu fosse por um motivo de saúde, mas Deus também, quando me chamou nas águas do Santo Batismo, eu estava passando por um momento muito difícil financeiramente, que em um momento ou outro mais oportuno eu até contarei com detalhes como que Deus me chamou, mas foi muito bonito.
e eu comecei um dia muito desespero que eu estava, eu fui para a igreja, eu estava nessa época em Goiânia, e eu fui para a igreja para poder ver o que Deus ia falar comigo, que eu estava muito desesperada, muito angustiada mesmo. A gente havia tido alguns prejuízos financeiros muito forte e tudo. Eu, com uma filha minha casada que morava em Goiânia, eu estava até lá com ela. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte no meu coração. E desde essa primeira vez que eu coloquei os meus pés na casa de Deus, assim para valer, ali eu não saí mais. Eu comecei a frequentar e ia sempre. E eu tenho, né, 2 filhas, e a minha filha mais nova ia casar. E eu ainda falava, olha, Bruna, Deus vai preparar seu casamento, Deus me ajudou muito, apesar dos problemas financeiros que a gente estava passando, Deus preparou um bonito casamento para minha filha, e minha filha estava fazendo nessa época doutorado aqui em Uberlândia. E eu ficava muito assim, Uberaba, Uberlândia, e eu ia muito para Goiânia. Quando meu netinho nasceu, ele nasceu prematuro, e da minha filha que mora em Goiânia. E eu ficava muito em Goiânia porque ela não estava conseguindo uma pessoa assim, que ela confiasse, de responsabilidade. Ele nasceu prematuro, ele teve muito problema de saúde, ele ficou 22 dias no UTI neonatal. E com isso eu entreguei o meu cargo, eu era designado, eu entreguei o meu cargo de professor em Uberaba e passei a ficar mais em Goiânia. E nessa época a gente estava passando uma prova financeira muito grande, como eu contei para a Irmandade. Foi onde eu comecei a buscar a Deus e encontrava muito conforto, porque às vezes eu entrava na igreja muito desesperada, mas Deus me confortava. Bem, mas numa dessas vindas para Uberlândia, organizando o casamento da minha filha, eu recebi um telefonema de uma prima minha muito angustiada, que mora em Itumbiara, e ela me contou que a filha dela até era minha afilhada, né, que eu antes não era serva de Deus, que ela tinha largado o serviço, tinha ido embora com o namorado para uma cidade perto, vizinha, e ela estava assim, em grande aflição, muito desesperada, e eu já tinha organizado umas coisas aqui em Uberlândia que precisava ser organizado, e falei, não, eu vou ir em Itumbiara para te ver, e para dar uma força, ver o que estava acontecendo. E assim eu fiz, Irmandade, eu fui ali para Itumbiara para dar um apoio, né, moral para minha prima. E chegando lá, eu vi assim o desespero dela, que realmente a minha afilhada, né, ela tinha ido com esse namorado para outra cidade, e ela estava assim em grande angústia. E eu comecei a perceber que ela também estava passando por um problema financeiro muito grande. Estava passando uma prova muito difícil. Eu comecei a olhar as coisas assim, observar o armário dela, estava faltando muita coisa. Na verdade, Irmandade, ela estava sem as coisas em casa, mas ela não tinha me falado nada. E eu mexendo com o casamento da minha filha, também passando algumas provas material, mas Deus tinha preparado uma porção que, na verdade, era até para pagar o vestido da minha filha, mas Deus é muito bom, que fez tudo e deu para eu ajudá-la e não fez falta de eu cumprir os compromissos que eu tinha feito. Mas eu olhando assim, vi que a despensa dela estava vazia, chamei ela para nós fazer compra. Falei, vamos fazer umas compras? Ela, vamos, foi comigo. Chegando lá no supermercado, eu coloquei de tudo, Irmandade. Ela pegou um carrinho, eu peguei outro,
E a hora que eu vi aquela compra, que nós chegamos lá no caixa, né, para passar as compras, eu assim, tinha feito, para mandar de entender, que eu não vou falar item por item, mas eu só não comprei shampoo. De resto, eu comprei tudo que uma casa precisa. Carne e até uma extravagânciazinha, que eu falei, ela tinha mais uma filha em casa, mocinha, uma outra filha casada, que ia muito lá para casa dela com a criança dela. Então eu falei, comprei caixa de leite, comprei assim, presunto, mussarela, pão e até algumas coisinhas, vamos dizer assim, não é que seja supérfluo, mas que talvez eu nem compraria, mas eu pensando até nas crianças e tudo, comprei algumas coisinhas assim, até a mais, sabe? E na hora que chegamos no caixa, que eu vi aquilo e começou a passar, eu falei, meu Deus do céu, o dinheiro que eu tenho, será que vai dar? E entrou uma angústia muito grande no meu coração. Eu não tinha batizado ainda, mas eu era testemunhada, eu já estava ali dentro da igreja e já cria em tudo ali. E inclusive, quando eu estava indo para Itumbiara, eu visitei uma irmã aqui na cidade de Uberlândia, contei para ela por que eu estava indo, e ela, falei, irmã, ora, pede a Deus para mim, para ela, para a gente fazer uma boa viagem, e para que as coisas possam dar certo, né, para mim, para ela também. E ela falou, não, vai em paz, o mesmo Deus que eu creio, o mesmo Deus que eu sirvo, já é o Deus que você crê, é o Deus que você aprendeu a amar e a crer. E no momento certo, Deus vai te chamar nas águas do santo batismo. Então creia, porque tudo que você pedir a Deus, Ele vai fazer por você. E eu fui com essa fé. E no caminho, eu li a Bíblia, eu chorava, eu sentei no último banco para ninguém ver a minha angústia. E eu fui, sabe, irmãos, daquela fé. Aí, bom, voltando lá no supermercado, foi passando as coisas, eu confesso que eu me acovardei. Eu pensei, meu Deus, o dinheiro que eu tenho não vai dar. E eu virei assim, comecei a clamar em silêncio, que eu não tinha coragem de tirar nada ali dentro daquele carrinho. Tudo que estava ali, eu sei que ela precisava. Ainda que fosse até alguma coisa que eu talvez não precisaria ter colocado, que poderia passar sem. Mas assim, eu quis fazer esse agrado. Eu falei assim, eu não vou tirar nada desse carrinho. E foi me dando uma angústia tão grande do coração, que eu fiquei com medo da hora que terminar de passar e no meu cartão eu não ter o dinheiro para pagar, porque a compra era muito grande. E eu devo contar para a Irmandade que eu até me acovardei, eu virei de costa para não olhar mais no monitor, porque eu já estava muito angustiada. E eu fiquei de costa e ela conversava assim comigo, falava alguma coisa, mas eu já não estava mais ouvindo, eu estava orando. E eu ficava orando, falava, Senhor, tenha misericórdia, que o dinheiro dê para pagar. Senhor, faz uma obra. Eu já ouvi tanto testemunho, eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, eu não vou passar vergonha e não vou tirar nada desse carrinho, porque tudo que está aqui ela necessita, Senhor. E aí, Irmandade, quando terminou de passar o último item, eu não tive coragem de olhar para o monitor. Eu só perguntei para a moça assim, quanto é que ficou? Irmandade, uma compra que na época que foi feita não ficava menos uns 500, 600 reais, porque isso já tem mais de 9 anos, não ficou nem 200 reais. Quando ela falou o valor, foi 190 e poucos reais, eu assustei. Eu só falei assim para ela, você passou tudo? Ela falou, passei tudo. Eu quis gritar, eu quis glorificar a Deus ali naquela hora, porque
Eu fiquei assim tão emocionada, porque quando Deus quer, Ele entra dentro dos monitores, Ele entra onde é necessário entrar. E Deus entrou ali dentro daquele monitor. E eu não sei o que Ele fez, porque passou todas as compras, minha prima já estava embalando, e eu não queria mostrar para ela o meu desespero, a minha angústia. Mas assim, eu senti um desejo de chorar, mas chorar de alegria, de ver que Deus é bom, que Deus fez para mim um milagre ali na hora. Então, Irmandade, desculpa, eu fico emocionada. Eu paguei essa compra, nós fomos embora, passei na farmácia, ainda comprei uns remédios que ela estava precisando, comprei um gás para ela, comprei uma água e oramos, falei para ela, vamos orar. E eu sei que Deus vai trazer a Lohane, a filha dela. Ainda essa semana Deus vai trazer sua filha. Pode ter fé que essa semana ela volta para casa. Porque ela estava como mãe muito angustiada, né? E a menina não falava com ela. E eu estava com muita dó dela. E só que a minha filha, que mora em Goiânia, me ligou que estava precisando de mim, que meu netinho ele tinha um bronquite asmática e ela não podia estar faltando no serviço, ela não podia faltar, eu precisava de ir para Goiânia para ficar com meu netinho. E assim eu fiz, eu falei, olha, eu vou porque eu preciso de ficar com o Rafael. E minha filha nessa época trabalhava numa multinacional, ela é arquiteta, essa que mora em Goiânia, e ela não podia, ela tinha uns compromissos do serviço dela, e o meu netinho, quando ele dava essas crises, ele ficava assim, muito ruim, sabe? Ela ficou muito preocupada, e a funcionária dela era nova, então eu deixei a minha prima e fui para Goiânia. Deus abençoou que meu netinho foi melhorando, e todo dia eu ligava para minha prima e falava, e aí, Márcia, a Lohane deu notícia, como que tá? Ela falou que vai voltar, ela não falou nada, ela nem atende meus telefonemas. Irmandade, foi entrando uma angústia muito grande no meu coração, e eu pensei, eu não me esqueço, eu chegava assim, minha filha mora no 16º andar, e eu chegava na janela, eu olhava para o céu e falei, Senhor, me perdoa se eu abusei da confiança que eu fiquei. Eu falei para ela que essa semana a filha dela voltaria, e já era assim, já tinha passado 2 dias, né? Eu ligava sempre de manhã e à tarde, ela não falou nada, ela nem atende o telefone, e eu fiquei assim, muito provada, sabe, irmãs, eu fiquei assim muito triste, muito provada, e assim, comecei, porque a gente fica angustiada, né? Comecei a imaginar, meu Deus, por que eu falei que ainda essa semana Deus ia trazer a filha dela? E se não trouxer, Senhor, oh meu Deus, me perdoa se eu fui abusada, mas é porque eu creio no Senhor. Eu acreditei mesmo que o Senhor ia fazer isso, mas eu sei que o Senhor tem os motivos do Senhor, que eu não vou discutir, mas eu fiquei muito angustiada, porque eu falei que ainda era essa semana, mas eu clamava a Deus e falava, Senhor, faz um milagre, faz essa menina dar desespero de voltar, a mãe dela está muito desesperada. Aí, irmão, eu à noite chorava, pedi, essa noite eu orei, falei, Senhor, me perdoa se eu precipitei, mas tenha misericórdia, abençoa que essa menina cria juízo, volta para casa, porque a mãe dela está em desespero, a parte material o Senhor abençoou de ser suprida, mas agora tem essa parte, e ela está muito angustiada. Faz uma obra, Senhor, eu creio em Ti, não me deixe envergonhada nem confundida, e me perdoa se eu exagerei em dizer que ela ia voltar ainda essa semana. Esse mandado já era quinta ou sexta-feira, não me lembro bem. Aí fui dormir, angustiada e triste, assim,
de saber a notícia da tarde que a menina não estava nem querendo atender o telefone. Mas Deus é maravilhoso, nós sabemos que mesmo eu sendo uma testemunhada, mesmo eu ainda não tinha ainda descido nas águas do batismo, o Senhor fez uma obra. E no outro dia de manhã, o meu telefone cedinho tocou, a minha prima me contando que estava arrumando para ir buscá-la, porque ela ligou pedindo para a mãe dela ir buscá-la. E eu fiquei muito feliz, eu bati meu joelho no chão, fui agradecer a Deus. E é um motivo mesmo da gente crer que esse Deus realmente é um Deus amoroso, um Deus do impossível, um Deus que realmente não nos deixa envergonhado e nem confundido. Quando eu disse para a Irmandade que eu estava fazendo o vestido de noiva aqui da minha filha, e eu preocupada lá nem pagar o supermercado, porque eu tinha um compromisso aqui em Uberlândia com o vestido da minha filha. Esse vestido também foi uma prova muito grande, sabe, Irmandade? Nós compramos um vestido pela internet, esse vestido veio dos Estados Unidos, porque era assim 1/3 do preço, só que quando chegou aqui o vestido não era nada daquilo. Tinha até muito tecido, mas ela ficou muito angustiada, o número não era o dela. Enfim, nós arrumamos uma senhora que fazia vestido de noiva, tinha um ateliê, e essa senhora me pediu uma entrada, eu dei, e ela foi arrumar o vestido da minha filha. E arrumando esse vestido e tudo, quando nós fomos provar, minha filha ficou muito insatisfeita, porque também não era o que ela queria. E aí, irmãos, eu fiquei triste, porque tinha muitos compromissos, porque casamento é irmandade, sabe como que é? Eu tinha vendido um carro que eu tinha para fazer esse casamento, e assim, a minha renda da gente era quase que toda direcionada para fazer esse casamento, que era o sonho dela. E teve um dia que eu estava aqui em Uberlândia, ela morando aqui, fazendo doutorado aqui. Eu acordei, ela estava chorando, bem de manhãzinha, ela chorando. E eu falei: o que foi, minha filha? O que aconteceu? Até preocupei, achei que o casamento tinha acabado. Aí ela falou: não, mãe, é que eu não tô gostando desse vestido, a senhora já comprou, já pagou uma parte para a moça arrumar, mas não é nada daquilo, eu tô muito triste, é o dia mais feliz da minha vida, e esse vestido não é o que eu sonhei. Aí eu falei: não, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar então um vestido para alugar, e uma coisa que te agrada, que não seja muito além daquilo que eu tenho condição de pagar. E nós saímos, Irmandade, olhamos umas lojas de vestido de noiva para alugar, e fomos em uma que ela foi recomendada a ela. Chegando lá, ela olhou uns vestidos, não gostou, aí a moça falou: tem um vestido aqui que foi feita para a filha do prefeito de uma cidade aqui vizinha, que eu não vou falar o nome para não... Foi feito para ela, ela fez, o vestido foi feito para ela, mas ela alugou. Então agora o preço já cai assim 50%, porque quando já é o segundo aluguel, o preço cai bastante. Esse vestido não estava nem em exposição, sabe, Irmandade? Aí ela foi lá, buscou o vestido, e minha filha experimentou o vestido. Quando ela experimentou, o vestido caiu igual uma luva. Ela olhou para mim e falou: mãe, é esse o vestido. Eu fiquei assim um pouco apreensiva, que não era assim muito caro, mas também não era tão barato. Aí eu conversei com a moça, falei: você divide? Ela falou para mim: divido, eu divido até em 4 vezes esse valor. Aí eu falei: não, então desse jeito tem condição de eu alugar. Aí ali eu loquei essa roupa, então também foi mais uma obra que Deus fez na nossa vida. E o vestido que eu estava arrumando lá, a moça do ateliê arrumou uma compradora lá pro vestido, eu já tinha dado uma parte, e o vestido ficou para ela vender e pegar outra parte, né?
Nada mais justo que isso. Então acabou que Deus abençoou, que deu tudo certo. Não fez falta a compra que eu fiz para minha prima, que eu atendi, Deus, né, que abençoou que eu pude fazer essa compra. E também não fez falta no dia que vencia o cartão, o dinheiro Deus já tinha preparado. Deus abençoou de eu fazer um casamento muito bonito para minha filha. Eu ainda não era serva de Deus, mas logo que passou o casamento dela, no dia 16 de setembro, Deus abençoou e me desceu, me chamou nas águas de Santo Batismo, lá na cidade de Goiânia, onde a minha outra filha mora. Eu batizei dentro do rio Meia Ponte. Tem uma igrejinha lá, pertinho do rio Meia Ponte, se não me engano, acho que lá chama Céu Azul, a chácara Céu Azul, é Céu Azul mesmo. É uma igreja muito bonita e eles levaram todos os instrumentos e os bancos, tudo lá bem pertinho do rio, e Deus abençoou que ali eu fui batizada ali dentro do rio. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fui a primeira que desci as águas. E até hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tantas obras, maravilhas e bênçãos que Deus fez na minha vida. Em um outro momento eu vou contar mais umas obras lindas e maravilhosas que Deus fez. Obra de libertação, de cura, obra mesmo, assim, milagre. Então, Irmandade, Deus me tocou para estar contando essas obras. Peço que me perdoe pela extensão do áudio. Agradeço imensamente, primeiramente a Deus por tudo e a paciência da Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.